Bom, na sequência é uma questão que seria fácil, é um polinômio de grau 3 que eu já conheço uma raiz e o exercício faz pergunta sobre as outras duas raízes. Mais precisamente falando, essa pergunta. O exercício fala que PQ e menos 1 são raízes do polinômio. É um exercício simples, a priori, porque se eu tenho uma raiz de um polinômio de grau 3 é baba achar as outras. Porém, quando a gente começa a desenvolver a questão, eis que aparece um delta igual a menos 48. Aí o que faz uma questão fácil de transformar numa questão difícil ou trabalhosa. Trabalhosa, né? Coeficientes do polinômio completo, 3, 9, 13 e 7, grau 3, grau 2, grau 1, termo independente. Repete o primeiro, o exercício me deu uma raiz, menos 1. Tá aqui. E aí o algoritmo. Menos 3 junta com 9. Menos 3 mais 9, 6. Menos 6 com 13, 7. Menos 7 com 7, 0. Deu 0, como era se prever sendo raiz. O problema da questão está daí para baixo. Aí ficou uma equação em segundo grau, beleza, tal. Só que quando a gente vai calcular o delta dá negativo. O delta negativo não seria um problema se de repente fosse um menos 36, um menos 64, um menos 25, beleza. A gente botaria lá, taranã, i. O problema é que além de negativo é um 48. Então o meu raiz de delta vai ser a raiz de 48i, acrescento o i do lado. O problema é que 48 não tem raiz inteira. O problema na verdade está mais nesse pedaço do 48 não ter raiz inteira do que do fato dele ser negativo para a gente achar a raiz. Aí eu tenho que fatorar o 48. Raiz quadrada de 48 é a raiz quadrada de 16 vezes 3. Se você fatorar, né, por 2, vai acabar dando 16 vezes 3. 4 raiz de 3. Esse é o que faz a questão ficar complicada. Então, 4 raiz de 3, i. Não é o fato de ser negativo. Daí eu vou achar as duas raízes imaginárias. Menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a, 2 vezes 3, 6. Então eu tenho, simplificando isso aqui por 2, todo mundo dá para simplificar por 2, né? Menos 3, mais ou menos 2, e aqui 3 também. Aí eu encontro as duas raízes. Como esse negócio aqui deu essa raiz feia, acabou ficando uma coisa feia aqui para a gente calcular. Aí agora o exercício quer? A soma dos quadrados dessas raízes. Está aqui. Quadrado de uma mais quadrado da outra. E aí você vai desenvolver produto notável normalmente. Quadrado do primeiro termo, 9. 2 vezes esse cara vezes esse cara, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos vezes mais dá menos, né? 2 vezes 3 vezes 12, menos vezes mais dá menos, 12 raiz de 3, i. Quadrado do segundo, né? 2 ao quadrado, 4, raiz de 3 ao quadrado, 3. 4 vezes 3, 12, i ao quadrado. E aqui produto notável também. Quadrado do primeiro, 9, 2 vezes isso, menos vezes menos, fica mais aqui, né? Então eu tenho mais 2 vezes 3 vezes 2. 12 raiz de 3i. E o quadrado do segundo, mesmo esquema daqui, né? Menos 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado é 3, 4 vezes 3, 12, i ao quadrado. Esse cidadão anula esse, beleza. 9 mais 9, 18, é a parte real, né? 12i ao quadrado mais 12i ao quadrado, 24i ao quadrado. Potência principal dos números complexos, i ao quadrado vale menos 1. I ao quadrado sendo menos 1, então isso aqui na verdade é menos 24. Então eu tenho 18 menos 24 sobre 9, menos 6 sobre 9, menos 2 terços. Observe, aí achei a resposta da questão. O exercício ele acaba ficando difícil, apesar de ser um exercício fácil. Se você tem um polinômio de grau 3, conhece uma raiz, achar as outras é muito fácil. O problema não foi encontrar as raízes, né? Foi esse delta esquisito e depois a pergunta que foi feita. Mas, como sempre tem aquele mas, a gente teria um caminho alternativo. Uma vez que eu chegasse aqui, começasse a desenvolver o meu delta e visse, não o fato dele ser negativo, eu repito, esse 48, eu poderia fugir para um artifício de cálculo. Um outro caminho seria, a partir dessa equação, relações de Girard. Soma das raízes menos o segundo sobre o primeiro, menos 6 sobre 2, menos 2. Produto das raízes, o último pelo primeiro, como o grau é par, o último pelo primeiro simplesmente. Eu tenho uma soma, eu tenho um produto notável. Eu vou pegar a soma e vou elevar ao quadrado. Quando eu fizer isso aqui, eu tenho quadrado do primeiro, 2 vezes 1 vezes o outro, quadrado do segundo. P mais Q eu sei, é menos 2, então eu vou botar menos 2 ao quadrado. P ao quadrado mais Q ao quadrado é o que o exercício quer. 2 vezes PQ, 2 vezes P vezes Q está aqui, dá 7 terços. Então eu tenho
a soma elevada ao quadrado, e aqui eu tenho 2 vezes o produto e sobra a pergunta da questão. Então eu tenho 4, 14 terços, chamando para o primeiro membro, menos 14 terços. Tirando o MMC, vai ficar 12 menos 14. 12 menos 14, menos 2 terços. Isso aqui é um artifício de quem faz muito exercício. Fala assim, rapaz, e se eu fizer isso? Você precisa de muita prática. Acabou que o exercício a priori fácil se tornou difícil com essa via alternativa de resolução aqui, né? Para você ter essas sacadas, eu insisto, você precisa resolver algumas questões de polinômios para dentro do exercício falar, não, vou por aqui, porque por aqui vai ficar difícil, se eu for por aqui vai ficar mais fácil. Tá aí mais um exercício, questão 11. Fácil, porém ficou difícil.